Senhoras e senhores, bom dia. Daremos início ao seminário Energias Renováveis para o Desenvolvimento Sustentável. Este evento é uma realização da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp, em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Firjan. E compondo a mesa principal de abertura deste evento, os senhores Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, Ministro de Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, Presidente da Fiesp, Paulo Scaff, Presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, Diretor-Geral da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, ONUD, Kande Yumkela, o diretor de Tecnologia e Política Energética Sustentável da Agência Internacional de Energia, Philippe Benoit, o diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, Carlos Cavalcante, o presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto, o diretor-geral da Itaipu Binacional, Jorge Samek, o diretor de Energia e Mudança do Clima da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, ONUD, Pradip Monga, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energias do Brasil, Márcio Zimmermann, o presidente da empresa de energia energético EPE, Maurício Tomalskin, o membro do Conselho do Painel Internacional de Mudanças Climáticas, IPCC, Thelma Krug, o diretor-presidente da Eletronorte, Josias Matos de Araújo, e o presidente de Furnas, Flávio Decá. Com a palavra, o presidente do Sistema Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira. Bom dia a todos. Eu cumprimento a todos nas pessoas do ministro Edson Lobão, ministro Pepe Vargas e meu companheiro, colega nessa aventura da Humanidade 2012, presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Nós estamos aqui para discutir energia renovável, fundamental para o desenvolvimento humano, para o progresso das pessoas e dos seus países, portanto. O Brasil, nesse contexto, tem muito a comemorar. Todos os países estão à procura de novas tecnologias, novas formas de gerarmos energia de fontes renováveis, as mais limpas possíveis, as mais baratas possíveis. O Brasil tem tudo a comemorar quando nós focamos a energia elétrica, onde 70% da nossa capacidade instalada vem de hidrelétricas. E, agregando um parque importante de termoelétrica, nós temos com gás natural, que é melhor do que outros combustíveis fósseis, nós temos uma média invejável para o mundo. Nós estamos publicando hoje um estudo da Firjan, que diz o seguinte: no ranking dos 71 principais países do mundo, o Brasil, Tomaskin, é o 5º melhor posicionado em termos de qualidade da matriz elétrica. Para cada gigawatt-hora gerado no país, são emitidos exatos 60,6 toneladas de CO2 equivalentes, quase 10 vezes menos do que a média mundial de 503 toneladas de CO2 equivalentes por gigawatt-hora. Se considerarmos, por outro lado, os 10 maiores países do mundo, o Brasil é o primeiro desse ranking de qualidade. Entre os 10 maiores países, o Brasil é o que gera energia elétrica com menor emissão dos gases de efeito estufa. Considerando o total de CO2 emitidos no processo de geração de energia elétrica no mundo, os 10 maiores países respondem por
quase 71% do total. O Brasil, dentre esses, é o que tem a menor contribuição, respondendo por apenas, e é um elogio para todos nós, apenas 0,3% total contra 2,8% da Alemanha e, pasmem, 22,4% dos Estados Unidos. Entre os BRICS, o Brasil também se destaca de forma impressionante. Possuímos a melhor qualidade de matriz de geração de energia elétrica. A emissão brasileira é quase 11 vezes menos do que a média das 663 toneladas dos demais BRICS. A expectativa para o futuro é que os países dos BRICS liderem o crescimento mundial. Assim, o crescimento da economia brasileira será o que menos impactará o planeta no que diz respeito à geração de energia elétrica para suportar esse crescimento. Por outro lado, é preciso que o Brasil tenha, além da energia limpa, energia a custo competitivo. Recentemente, nós também lançamos um trabalho mostrando que no universo de 27 países, dos quais contam os nossos principais concorrentes, nós estamos ainda na rabeira, em 24ª posição em tarifa mais cara. Enquanto o mundo paga, em média, R$ 215 em média por megawatt-hora, os membros dos países BRICS pagam 140, aqui nós pagamos, as indústrias, R$ 329. Tirando os impostos, que no Brasil são gigantescos, que é metade dessa tarifa, ainda na geração, transmissão e distribuição, aqui nós estamos na linha de R$ 165 por megawatt-hora, maior do que o custo de concorrentes nossos como China, Estados Unidos e mais 5 países. Ou seja, por um lado, nós temos uma energia a mais limpa do mundo, por outro lado, a energia elétrica no Brasil ainda é cara. Esses são, ministro, 2 pontos que eu queria trazer na abertura, que certamente vão ser motivos do debate desse seminário, tão importante para o mundo, mas também para nós no Brasil. Eu desejo a todos um importante debate, porque todos nós precisamos, nós humanos. Obrigado a todos por comparecerem aqui e bom trabalho. Com a palavra, o diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, Carlos Cavalcante. Bom dia a todos. Eu vou dispensar o protocolo e as cerimônias e, na pessoa do ministro Edson Lobão, eu queria dar as boas-vindas a todos que atenderam este convite, que é da Fiesp e é da Firjan, mas é também do Ministério de Minas e Energia, é da Eletrobras, é de Itaipu, é da Eletronorte, é de Furnas, é da UNUD, é da Agência Internacional de Energia. Ministro, a frase mais ouvida nos últimos dias, quem sabe nos últimos meses, foi a de que o Brasil tem uma matriz energética limpa e renovável. É importante, contudo, e é surpreendente que, na hora de dizer e responder essa pergunta, ótimo, então, por quê? Por que é que o Brasil tem a matriz limpa e renovável, que apresenta índices próximos a 50% de renovabilidade? Não se continua a frase, não se continua o discurso e não se mostra ao mundo e aos próprios brasileiros quais são as qualidades da nossa matriz energética. E aí, ministro, nós estamos precisando da sua liderança política, da sua liderança como ministro de Estado de Minas e Energia,
no sentido de que nós juntemos o setor de energia brasileiro para dar uma resposta clara ao mundo e aos brasileiros e continuar esse discurso. Nós, a Firjan e a Fiesp, publicamos um documento que está distribuído a todos que participam destes seminários, e que trata de todos os temas da Rio+20, que foi entregue formalmente ao vice-presidente Michel Temer, portanto ao governo brasileiro, com o título A Desigualdade Insustentável. Nesse estudo, ministro, nós mostramos que, segundo dados da Agência Internacional de Energia, a produção de energia no mundo é responsável por 2/3 das emissões de gases de efeito estufa na humanidade, na atmosfera. Não é? Portanto, o foco no setor de energia é fundamental para combater a mudança do clima. Quando a gente separa o setor de energia e o analisa como a matriz de energia elétrica, de geração de energia elétrica, e a matriz de utilização de combustíveis, não é? Nós vemos que, no mundo, o carvão mineral é a fonte mais utilizada para a geração de energia elétrica, seguida do gás natural e, em sexto lugar, o óleo, os derivados do petróleo. Coincide aqui também o número 66%, segundo dados da Agência Internacional de Energia. 66% da geração elétrica, né, se baseiam em fontes fósseis. Agora, é importante entender, e esses são dados da Comissão Europeia, que o carvão mineral, para cada unidade de energia aqui considerada o megawatt-hora, o carvão mineral emite 878 quilos para cada unidade de energia produzida. O gás natural, 530 quilos. E os derivados de petróleo, os óleos, 638 quilos. Enquanto que as fontes renováveis e as fontes de baixa emissão, nós temos uma que é de baixa emissão e que não é renovável, que é a energia nuclear, emite apenas 15 quilogramas de CO2 equivalente. Não é? A eólica, 13. A fotovoltaica, solar fotovoltaica, 45. A solar concentrada com queima complementar de gás natural, 135 quilos. A biomassa, 31 quilos. E aqui é importante fazer uma pausa para dizer que a hidrelétrica, em média, no mundo, emite 6 quilos de carbono equivalente em relação às outras fontes. Então, veja, nós temos a opção de 878 quilos e temos a opção de 6. Como nós fizemos a opção, ministro, e como nós temos 84% da nossa matriz energética baseada em hidrelétrica, nós temos esses dados que o presidente Eduardo Eugênio acabou de mencionar. Agora, é preciso coragem, é preciso determinação e é preciso da sua liderança para dizer isso ao mundo, porque se fala apenas que o Brasil tem esta matriz, mas não se diz por quê. E se busca impedir que nós continuemos a desenvolver a matriz energética, a matriz elétrica brasileira com base na hidroeletricidade. Portanto, é fundamental aqui a presença da Eletrobras, a presença de Itaipu, a presença da Eletronorte, a presença de Furnas e de tantos outros atores do setor elétrico, para que nós digamos isso ao mundo. Para terminar, obviamente, no capítulo combustível, as pessoas ficam mostrando ao mundo que é preciso uma revolução em termos de utilização de combustíveis, porque, obviamente, nós não podemos ficar dependentes dos combustíveis fósseis, mas é impressionante como não se diz o que o Brasil já fez, junto com os Estados Unidos, que tem o maior programa de utilização de biocombustíveis. Não adianta esperar daqui a 20 anos uma solução tecnológica. Nós temos uma aqui, agora, em utilização no Brasil, e que reduziu fortemente as nossas emissões. E ontem, ministro, nós tivemos um importante seminário aqui, no sentido de lançar as experiências brasileiras de produção
de bioquerosene para aviação, já agora a partir de cana-de-açúcar. E hoje nós teremos 2 voos experimentais, não é? Um da Gol e o outro da Azul, utilizando componentes de biomassa para a fabricação de querosene de aviação, bioquerosene de aviação. Então, eu repito pela 3ª vez, nós precisamos, aqueles que militam no setor de energia no Brasil, dar a mão e ter coragem muito forte para dialogar com cada cidadão brasileiro, mas dialogar fundamentalmente com as entidades ambientalistas e com a imprensa, no sentido de que nós digamos ao mundo que as nossas soluções precisam continuar a ser perseguidas pelo nosso país e, principalmente, considerando que a expansão da matriz energética no mundo vai se dar fundamentalmente em América do Sul, em África e na Ásia, que tem grandes potenciais hídricos ainda inexplorados, nós temos sim uma solução, não só brasileira, mas uma solução para a expansão do mercado de energia no Brasil e no mundo. Muito obrigado. Ouviremos agora o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Bom dia a todos, senhor ministro Lobão, ministro Pepe, companheiro Eduardo Eugênio, tantas personalidades aqui, companheiro Rodrigo Loures, nosso astronauta, Marcos Pontes, primeiro astronauta brasileiro, ex-aluno do SESI e Senai de São Paulo, que são instituições da indústria, a todos que estão aqui, convidados, senhoras, senhores, enfim. Eu queria primeiro agradecer muito a presença de todos. Queria dizer que quando, aqui em relação ao tema do fórum, que são as energias renováveis, nós já percebemos logo na introdução e na abertura o nível do debate, a riqueza de informações e tantas coisas positivas que irão acontecer durante o dia de hoje, nesse fórum, nesse debate. Então, eu gostaria de usar esses poucos momentos para contar um pouquinho a todos aqui onde nós estamos. Nós estamos aqui nesse espaço chamado Humanidade 2012, por iniciativa da Federação das Indústrias do Rio e de São Paulo, FIJAM e Fiesp, que nós pretendíamos aproveitar os dias da Rio+20 para contarmos um pouco sobre o Brasil. Contarmos sobre o Brasil, as pessoas podem perceber que não tem placas da FIJAM e da Fiesp espalhadas pelo espaço, nem falando de uma forma explícita da indústria. Aqui é um espaço brasileiro, aqui é um espaço do Brasil. Nosso objetivo, ministro Lobão, era mostrarmos as coisas, um pouco daquilo que foi dito aqui há pouco, coisas que o Brasil já tem feito, referências, quando nós falamos da nossa matriz energética, quando nós falamos de energia renovável, quando nós falamos da emissão do etanol em relação à gasolina, quando nós falamos da emissão de uma hidrelétrica em relação a gás ou carvão, enfim. E, assim, a exemplo disso, tantas outras coisas que são feitas em outros temas altamente relevantes para o país. Então, esse espaço ele tem várias salas muito criativas, aliás, convidaria a todos, no final deste evento, que aqueles que quiserem, vamos deixar uma equipe de monitores para uma visita a todas as nossas salas. E aqui a sala que nós estamos, que nós chamamos de catedral, tem homens e mulheres espalhados pelas paredes, que simbolicamente são 70 mil, que cada um representam 100 mil pessoas. Isso representaria os 7 bilhões de pessoas do mundo. Aqui, essas palavras, é a palavra humanidade em diversos idiomas. E nós temos aqui uma biblioteca também, que foi montada através de sugestões de pessoas, personalidades, que foram consultadas e cada uma sugeriu alguns livros. Já foi montada essa biblioteca de 10 mil livros, que no final desse evento será doada e vai se transformar numa biblioteca pública. E tudo isso, e o que nós pretendemos mostrar nas salas e nos espaços, é a visão da sustentabilidade. Para nós é muito claro que a sustentabilidade, quando se priva, ministro Pepe, ministro Lobão, quando se priva, doutor Yun Bela, que é um privilégio tê-lo aqui conosco, nós sabemos muito bem
o papel que o senhor teve para que essas coisas todas estivessem acontecendo. Meus parabéns ao senhor. E, na verdade, a sustentabilidade para nós é muito clara. Quando se priva uma pessoa de um prato de comida, não se tem sustentabilidade. Ou quando se priva uma pessoa de um emprego, de um trabalho, também não se tem sustentabilidade. E também, para se ter o desenvolvimento, não se pode ter um desenvolvimento destruindo florestas, acabando com o solo, poluindo o ar, enfim, e as águas. Então, este equilíbrio das questões ambientais, econômicas e sociais, nós todos estamos certamente de acordo. Então, o que é que falta para o mundo se entender? O que é que falta para todos se entenderem? Falta é a unidade de todos nós. Falta é nós levarmos a sério este tema, esta palavra chamada humanidade. Humanidade somos todos nós. Aqui, por exemplo, em volta dessa mesa, nós temos ministros, temos brasileiros, tem estrangeiros, personalidades, temos homens, mulheres, jovens há mais tempo, enfim. Temos uma representação muito importante, muito boa da sociedade, do Brasil e do mundo. E a união de todos nós, sem dúvida, facilita com que a gente busque a solução para os problemas do Brasil e do mundo. Nós estamos no mesmo planeta e por isso que nós temos que pensar de uma forma global. E para, como vamos dizer, exemplificar isso que eu estou falando, o quanto é importante a unidade e a união de todos nós, o quanto é importante que a gente se desarme, deixe vaidades de lado e realmente veja o interesse maior das pessoas, nós vamos aqui fazer uma solenidade muito rápida, mas que é muito representativa. E quando 100 pessoas se unem, e aqui em volta das mesas, existem uns botões, vai haver uma orientação, e quando 100 pessoas ao mesmo tempo têm a mesma iniciativa, com a mesma vontade, a gente pode mudar as coisas. Esse pêndulo, ele está fora do prumo dele. Ele está fora e para nós colocarmos ele no prumo, as 100 pessoas tendo uma mesma atitude, vai fazer com que esse pêndulo entre no prumo. E isso serve como exemplo de como nós deveríamos agir no nosso dia a dia e em nossas vidas. Então eu termino agradecendo demais a todos, parabenizando a todos por estarem aqui. Eu, quando ouço comentários, tem sucesso ou não tem sucesso, a Rio+20 e tal, eu acho que só de estarmos todos juntos já é um sucesso. As coisas começam com a união de todos nós. Esse espaço, aqui quando nós idealizamos esse espaço da humanidade, nós pensávamos que íamos ter 5.000 pessoas visitando diariamente, além dos fóruns importantíssimos como esse, que acontecem direto no auditório ao nosso lado aqui, ao lado da sala, tem prefeitos das 58 cidades maiores do país. Então, além desses eventos, nós esperamos uma visitação de pública, porque aqui é um lugar aberto. Quem quiser, entra e visita, exceto as conferências que precisam de convite. Esperamos uma visitação de 5, 6 mil pessoas por dia. Tivemos no sábado 50 mil, ou seja, deu 10 vezes a nossa expectativa, as filas de 2, 3 horas que nos preocupam e as pessoas ficam na fila, saem rindo e querem voltar e recomendar para os parentes a vir visitar o espaço. Então, tudo isso mostra que quando se quer e quando se está unido, está aí o exemplo, eu quero agradecer ao Eduardo Eugênio, porque esta união da indústria fluminense e paulista, ela tem feito bastante diferença. Então, para mim, é sempre uma satisfação poder lembrar disso. Enfim, a todos que tirem o maior proveito possível e nós vamos ter essa solenidade que representa a união de todos nós. Muito obrigado. Precisamos de 100 pessoas com o mesmo propósito. Vamos, ao mesmo tempo, apertar um botão que está instalado na lateral da mesa. Numa atitude conjunta, criaremos assim o que ainda não há: uma humanidade. Uma primeira, incompleta, imperfeita, magnífica humanidade. E o mundo encontrará o seu prumo. Já!
Senhoras e senhores, registramos na composição de mesa a presença do presidente do Conselho Superior de Inovação e Competitividade, Rodrigo Rocha Loures. Ouviremos agora o presidente da Eletrobras, José da Costa Carvalho Neto. Prezados ministro Edson Lobão, Pepe Vargas, presidentes Eduardo Eugênio, Paulo Scaff, eu queria cumprimentar os demais membros da mesa, na pessoa do Candé Junquela, e eu sei do trabalho brilhante que você está fazendo em prol da sustentabilidade mundial, e especialmente na área de energia. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião na ONU, e sob a liderança do Junquela, onde 3 pontos vão ser trazidos aqui para esse seminário, na área de energia. O primeiro, o Energy for All, uma meta para até 2030, a humanidade que hoje tem cerca de 1,4 milhões de habitantes sem energia elétrica, sem esse benefício, de isso ser alcançado a meta da universalidade em 2030. O segundo, atingir uma matriz energética com o dobro de renováveis que existe hoje. Se não me engano, 13%, nós passarmos para 26%. E o terceiro ponto, um aumento da eficiência energética para cerca de 30%, que significaria a produção de $1 de PIB com 70% da energia que se usa hoje. Como já foi comentado pelo presidente Eduardo Eugênio, pelo presidente Scaff, a matriz energética brasileira ela é muito favorável, graças a um trabalho iniciado a longo prazo, que vem sendo conduzido aí com grande competência pelo Ministério de Minas e Energia e os seus órgãos, inclusive aqui a EP também presente. E eu tenho a impressão que nisso a Eletrobras também tem um papel fundamental. De 120 gigawatts que o Brasil tem, 42 pertencem à Eletrobras e praticamente 90% com fontes renováveis. Nós estamos agora participando de projetos em construção com a iniciativa privada em 23 gigawatts, todos os 23 de fontes renováveis. E em estudos nós temos cerca de 25 gigawatts, todos eles também com fontes renováveis. Então, essa matriz continuaria. Então, dentro dessa forma, nós estamos marchando aí cada vez mais para uma matriz com confiabilidade, com qualidade, com sustentabilidade e com universalidade. O presidente Eduardo Eugênio levantou a questão dos custos. E até isso, eu acho que nós temos uma notícia boa aí para o futuro. Em primeiro lugar, a gente tem que considerar que o Brasil cresce mais do que os outros países. Então, a incidência de energia nova na nossa matriz é maior do que os outros países. Isso faz, naturalmente, com que esse custo seja superior. Um segundo ponto são as dimensões continentais do Brasil. O Brasil tem uma demanda igual à França e uma dimensão 10 ou 15 vezes maior. Naturalmente, então, os nossos custos de transmissão e distribuição têm que ser superiores, porque a nossa densidade é bem inferior. À medida que o tempo passa, essa densidade vai aumentando e os custos unitários, naturalmente, diminuindo. O terceiro ponto é que nós estamos num país desigual. Então, alguns subsídios têm que ser dados. E isso é dado através da tarifa, com o CCC. Se não fosse a CCC, nós não teríamos um custo no sistema isolado muito elevado. A RGR não permitiria o luz para todos, essa energia para todos. E mesmo um subsídio na conta dos consumidores de baixa renda. À medida que o país vai se tornando mais igual, naturalmente que a necessidade desses encargos vão diminuindo e nós podemos ter, então, essa oportunidade de redução desses custos. Então, a longo prazo,
a gente vê que até isso nós vamos atingindo a modicidade tarifária e teremos, sem dúvida nenhuma, uma tarifa cada vez mais competitiva. Mas voltando ao meu tema inicial, eu acho que aqui nós estamos dando um exemplo, porque na primeira grande meta da ONU, energia para todos no ano de 2030, nós vamos atingir esse valor em 2014, é um trabalho aí muito bem feito do Ministério de Minas e Energia. O segundo, a eficiência energética, nós, o ano passado, economizamos, graças ao programa Procel, uma usina equivalente a 1.600 megawatts, e vão continuar nesse mesmo nível esse ano. E o terceiro ponto, a nossa matriz é cerca aí de 45% já renovável, a matriz energética, e a matriz elétrica, como já foi aqui dito, muito mais do que isso. Então, eu tenho a impressão que o Brasil fica muito bem, eu tenho a impressão que nós temos condições, inclusive, de passarmos essa nossa tecnologia para outros países, e eu tenho a impressão que, dentro disso, a Eletrobras, como a maior empresa de energia elétrica do Brasil e da América Latina, está pronta para contribuir nesse sentido. Muito obrigado. Ouviremos agora o diretor-geral da Itaipu Binacional, Jorge Samek. Meu melhor bom dia a todos, na pessoa do nosso ministro Edson Lobão, das Minas e Energia, do Pepe Vargas. Quero cumprimentar todos os meus colegas de trabalho do setor elétrico brasileiro. Obviamente, na pessoa do Dr. Paulo Scaff, do Dr. Eugênio. Primeiro, parabenizá-lo pela realização desse evento. E segundo, dizer da satisfação de poder estar compartilhando com a nossa indústria de caminhos que apontam para o futuro. Quero fazer uma menção muito especial ao Dr. Junqueira. O Dr. Junqueira é o braço direito do secretário-geral da ONU, o Sr. Ban Ki-moon, no setor de desenvolvimento industrial. Dirige uma das maiores agências com sede em Viena. Em 2008, ministro Lobão, os caminhos estão entrelaçados. O senhor assumiu o Ministério das Minas e Energia, seu primeiro evento internacional foi exatamente em Foz do Iguaçu, num congresso internacional de energias renováveis, realizado pelo governo brasileiro, pelo Ministério das Minas e Energia, pela Eletrobras e junto com a Unido. De lá para cá, as coisas não pararam. O Brasil avançou e avançou muito. Nós que não tínhamos basicamente nada de potência instalada em eólicas, passamos em apenas 4 anos ser uma referência. Na área hidráulica, com essa matriz extraordinária limpa, continuamos desta forma. Ampliamos ações e desenvolvimento na energia solar. Enfim, desenvolvemos toda a temática relacionada à energia. E agora, nesse momento, estamos lançando aqui, e o Brasil mais uma vez dá exemplo. Se foi o país que tem uma da sua matriz energética mais limpa do mundo, foi o país que teve um programa de desenvolvimento relacionado à questão do álcool, que é um absoluto sucesso, e hoje vamos assinar aqui, e passará um filme rapidinho, a respeito da produção de energia distribuída através do biogás. Uma parceria envolvendo a indústria brasileira, os centros de pesquisa e desenvolvimento, no sentido de nós podermos aproveitar todas as formas de energia. Todos sabem que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas do mundo e também é um dos maiores produtores de carne e leite. Obviamente que essa produção intensa cria muito biomassa residual que estavam contaminando nosso lençol freático, as nossas águas, nossos rios, nossos reservatórios. Não será mais assim, já não está mais sendo assim. Tudo isso está virando energia em que o próprio produtor rural se autoabastece da sua necessidade, vende o seu excedente, trata esse resíduo que volta ao solo, melhorando a condição de produção e produtividade.
Isso está acontecendo já na nossa região. O Paraná, e com isso finalizo, meu caro Márcio, é um estado muito pequeno, tem 2,3% do território brasileiro, mas produz 20%, e vejo aqui o presidente da nossa Federação da Indústria e o nosso ex-presidente da Federação da Indústria do estado do Paraná, produz 20% da produção agropecuária, 20%. E a região oeste, onde está inserida Itaipu, é a região mais produtiva do estado. Ali temos uma produção intensa de suínos, de aves, de gado de corte. Estamos tudo transformando isso em energia. Por isso quero agradecer a participação das 16 entidades que estão formando aquilo que eu considero que será uma nova revolução do ponto de vista de produção de energia com sustentabilidade e dando resposta à questão ambiental, que é exatamente um centro internacional de produção de biogás. Nisso estão envolvidos a Embrapa, que vejo o seu diretor que está presente, as federações, estão presentes as universidades e, obviamente, o setor elétrico brasileiro, principalmente através do Dr. Costa da Eletrobras, do nosso Ministério das Minas e Energia, nosso CEPEL. CEPEL é uma beleza, o centro que nós temos hoje de desenvolvimento elétrico, é a Embrapa do setor elétrico. Está presente a Petrobras Gás, estão presentes as empresas do setor elétrico, estaduais, federais e também os consumidores com participação e assento. Tem um filme de 4 minutos que eu gostaria que passasse a partir de agora e depois nós temos uma assinatura, me parece, desse evento. Participação muito forte do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do Ministério da Agricultura, ministro Pepe Vargas, que são grandes beneficiários disso que nós estamos também lançando durante a Rio+20, numa demonstração da nossa capacidade, da capacidade brasileira de saber produzir, saber desenvolver, saber distribuir renda, mas ter um profundo respeito ao nosso meio ambiente. Muito obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, anunciamos a assinatura do protocolo de intenção para o desenvolvimento de estudos para a constituição de Centro Internacional de Energias Renováveis, Biogás. O presente instrumento tem por objetivo manifestar a intenção das partes em envidar esforços para o desenvolvimento de estudos com vistas à constituição do Centro Internacional de Energias Renováveis, Biogás, doravante designado CIER Biogás, bem como para sua implantação e criação do seu modelo de gestão. Convidamos para assinar o protocolo de intenção as seguintes autoridades: Edson Lobão, ministro de Minas e Energia; Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário; Paulo Scaff, presidente da Fiesp; Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, presidente do Sistema Firjan; assinam também Jorge Samek, diretor-geral da Itaipu Binacional Brasileiro; José da Costa Carvalho Neto, presidente da Eletrobras; Walter Luiz Cardeal de Souza, diretor-geral da Eletrobras; Kande Yumkela, diretor-geral da UNUD; Victório Auxilia Dávalos, secretário executivo da Organização Latino-Americana de Desenvolvimento de Energia, OLAD. Valdir Stumpf, diretor executivo da Embrapa.
Gilberto Mendes Fernandes, diretor de Meio Ambiente da Companhia Paranaense de Energia, Copel. Alberto Cordeiro Geber de Melo, diretor-geral da CEPEL. Roberto Pereira Caldas, diretor de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da CEPEL. Edson Luiz Campagnolo, presidente da FIEP. Silvio Krinsky, coordenador de Meio Ambiente do Sindicato da Organização das Cooperativas do Paraná, OCEPAR. Pedro Neto Nogueira Diógenes, diretor de Tecnologias do Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis. Cândida Amália Aragão de Lima, diretora executiva do Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis. Gustavo Leal Sales Filho, diretor de operações do Senai Nacional. Afonso Avelino Dantas Neto, diretor regional do Senai Rio Grande do Norte. Juan Carlos Sotuyo, diretor superintendente da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, Brasil. E agora, com a palavra, o diretor de Tecnologias e Política Energética Sustentável da Agência Internacional de Energia, Philippe Benoit. Thank you very much, Mr. Minister, distinguished guests. On behalf of the International Energy Agency, it's my real pleasure to be here with you. First, let me say, wow, what a venue. What a building. And also, as I look up at all these levels, I think to myself that perhaps the next time we will meet here, there'll need to be another row of people. And that very much reflects the sustainable development challenge that we all face together. What I would like to do is I will begin in Portuguese, and then I will switch to English. So to give those a chance to put on their translation hats. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço aos organizadores deste evento. É prazer participar desta abertura. O Brasil é país de grande importância aos olhos da Agência Internacional de Energia, por ser país no qual o conceito de sustentabilidade e as energias renováveis são tão entrelaçadas com sua política energética. Temos agora, 20 anos depois de Rio 92, a oportunidade de nos reunir nesta cidade para rediscutir conceitos antigos e, por em parte, conceitos novos, com a intenção de acelerar a transição de ideias à prática. Se me permitem, vou agora passar ao inglês, pois meu português está pouco enferrujado. Unfortunately, I'm from New York City, and we tend to speak quickly in New York, so I will try to go slowly for the translations. In terms of sustainable development, we see really four ways, I'd like to talk about four ways in which energy is integral to that discussion. First of all, in terms of development, energy is a development outcome. It's important that we remember that. Access for the poor provides lighting and other important benefits in terms of development. Universal access is today a moral imperative. In a world with the riches we have, it is imperative and immoral in many ways that more people do not have access to energy, that all people do not have access. And this is something that Brazil has recognized, as very much reflected in your Luz para Todos program. And in this regard,
I'm very happy to see that in the context of Rio Plus 20, we have the UN Sustainable Energy for All initiative, which equally looks to make universal access the moral imperative that it deserves. And in that regard, I would also like to thank Kande Yankela for all his leadership on this area. But electricity and energy is more than simply about access for the poorest. It's also for the less poor. It underpins growth. It's fundamental to building the middle classes that are critical to the issue of development, of a sustainable development from an economic and political perspective. A second aspect in energy in terms of the sustainable development agenda is on the issue of sustainability. As somebody mentioned earlier, we have too many pollutants that are choking the ears of too many of our cities. We need to be smarter, cleaner in terms of the production of energy and in terms of its use. A third aspect that's important in the sustainable development area, again on the issue of sustainability, is in the area of social sustainability. The equitable treatment of local populations is critical to sustainable hydropower, petroleum, transmission lines, and other operations. We need to draw the right balance between the interests of local communities and national interests. An equitable balance is critical to sustainability from a social perspective. And lastly, in terms of sustainability and the longer term, climate remains the overarching sustainability challenge. While sustainability has these other dimensions of environmental, social, and other issues, the issue of climate sustainability is critical over the long run. And energy remains the largest emitter in terms of greenhouse gases. So energy is very much central to that discussion of long-term sustainability in terms of our climate. Let me finish by saying that renewables remain at the core in terms of the solutions on all of these fronts. Renewables are critical to the access agenda, but let me add that renewables are not the only source of providing access, but they remain one of the best sources. When we talk about the environmental challenge, renewables are a critical way to avoid the pollutants, the SOx and the NOx that we need to address. So renewables are also fundamental to that second issue. In terms of social sustainability, we need to be smart in terms of producing these large renewable plants and installations that are critical to providing our clean energy future. And finally, in terms of climate, in terms of the IEA's projections as how do we get to a 2-degree world, renewables represent 25% of the solution. Hydropower, wind, biomass, biofuels, they are all a critical part of our hope to get to a 2-degree solution. The International Energy Agency is a partner with all of you in terms of providing analysis, exchanging information. We look forward to a sustainable future together. Thank you. Com a palavra, o diretor-geral da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, ONUD, Kande Yankela. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's an honor for me to join our friend and our leader, Minister Lobao, this morning and other leaders here to talk about energy issues and also to sign this wonderful agreement on the biogas center. I only speak one language, which I believe everybody understands. That language is energy access for all. We started a journey here with Electrobras, Itiapu, and Minister Lobao. That is a global journey. The Secretary General has set a goal of universal access for all by 2030. Brazil will already achieve that by 2014. We have established a global goal for the world to have 26 to 30% of its energy production from renewables. Brazil is already at 48. We've set a goal for the world to save on energy, use energy efficiently. Brazil is already using energy efficiently. So what is the message? Brazil is the laboratory for the world. So we are happy to be here. It is not by accident that in designing this initiative,
Brazil is the only country with 3 representatives on the high-level group. Minister Lobão, the president of Eletrobras, and also the president Coutinho of the Brazilian National Development Bank. It was very deliberate. We know Brazil was able to have political leadership, technology, and finance to be able to provide electricity for all. This is why the Secretary General chose 3 Brazilians to help us put this initiative together. But today, it's very good to see people. Energy is about people. At the end of the day, it is about people's welfare. It is about people's prosperity. It is about people's jobs. So it's good to see industry here. We're doing energy access not because of energy itself. It is to give people prosperity. It is a right. It is a right for every human being to have access to electricity. Without access to electricity, you cannot achieve the Millennium Development Goals. Without access to modern energy services, women remain repressed. They become the beast of burden. They're the people who die the most from using biomass. 2 million people die every year from indoor air pollution from using biomass. 80% of them are women and children. Energy access is not only about people, it is about women's rights, women's economic empowerment. As a UN agency, UNIDO, we're pleased to be in this journey with you. We started with you. I hope, SAMEC, we go back to Itiapu in a year or 2. That's where we started the journey. To see that intersection between energy security, food security, and water management. Parana has a lot of example for many people. My last comment, Minister Lobão, to take this message to the world, we've also recruited a very notable Brazilian. Marcos Pontes is now a goodwill ambassador for UNIDO to take not only the energy message, but the knowledge. It is what the president just said. This library, you need knowledge systems, you need technology, you need sharing for people to really have that access and the new innovations we need. So we've taken your astronaut to help us take the message to the world. We've also done a video with Giselle, and hopefully Schwarzenegger will join us soon. So we're taking Brazilians to take our energy language to the rest of the world. I hope at some point they will show the video about Marcos Pontes, which we'll be showing around the world. Thank you for having me here. You can trust UNIDO. We're in this journey with you, but you have to teach the world. You have to lead the world. This is the laboratory of the world. Thank you very much. Ouviremos agora o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Queria saudá-los, saudá-las, saudando os nossos anfitriões aqui, o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, saudar o ministro Lobão. Ao saudá-lo, saúdo também todos os dirigentes do nosso setor elétrico, o SAMEC, presidente da Itaipu, presidente da Eletrobras, enfim, a todas as autoridades do setor energético aqui. Saudar também os nossos visitantes de outros países. E eu queria saudar aqui e parabenizar a iniciativa da Fiesp, da Firjan. Eu estava dando uma olhada, Scaff e prezado presidente Eduardo Eugênio, no documento de vocês, a desigualdade é insustentável, diz o texto, e nós temos total concordância com isso. Penso que qualquer abordagem de desenvolvimento sustentável que fique exclusivamente na temática ambiental, sem entrar também na temática da inclusão social e do processo de desenvolvimento econômico, amarrando essas 3 pontas muito bem amarradas, qualquer abordagem que não amarre esses 3 pontos será inevitavelmente uma abordagem fadada ao fracasso. Então, a ideia de que precisamos superar as desigualdades de acesso a tecnologias, de acesso à energia, de acesso a trabalho, a renda, superar desigualdades, superar a pobreza está diretamente vinculado com a possibilidade de preservarmos também o meio ambiente, o futuro da humanidade para as novas gerações e para as atuais gerações. Então, queria saudar aqui, porque é muito importante quando nós temos 2 entidades empresariais, com o peso da Firjan e do peso da Fiesp dizendo isso, que a desigualdade é insustentável, muito importante.
Isso não é pouca coisa. Então, eu queria aqui saudar isso e parabenizá-los por essa iniciativa, pela coragem de dizer isso. Segundo, acredito que o nosso país, o Brasil, tem condições de contribuir muito bem com a comunidade internacional nesse debate do desenvolvimento sustentável. Em primeiro lugar, porque nos últimos anos o nosso país vem desenvolvendo um conjunto de políticas públicas e um conjunto de esforços do governo, da sociedade, do setor público, do setor privado, que vem permitindo uma grande superação de desigualdades históricas no nosso Brasil, né? Nós temos um importante processo de inclusão social, um importante processo de redução da pobreza, embora ainda tenhamos 16% da população brasileira que vive abaixo da linha da extrema pobreza e precisa cada vez mais de políticas públicas que permitam que eles superem essa condição. Mas avançamos muito nesse aspecto e temos condições de contribuir, né, com o debate com a comunidade internacional sobre esse tema de boas práticas de governança que levam à redução da desigualdade. Segundo, somos um país que produz alimentos, somos um país que tem uma agricultura empresarial que produz commodities para exportações e temos uma agricultura familiar que produz 70% dos alimentos consumidos pelo povo brasileiro e também participa do esforço de exportação, né, com produtos da agricultura familiar. Então, temos também contribuição a dar nesse debate da discussão sobre a produção de alimentos, tão importante para a segurança alimentar, nutricional de todas as nações, né, começando pela nossa, mas de todas as nações. Terceiro lugar, estamos fazendo esses processos dentro de um conceito de desenvolvimento sustentável. Os números já foram alguns ditos aqui, nunca é demais repeti-los. Temos quase metade da nossa fonte de energia como fontes renováveis. O Brasil tem, e muitos não sabem disso, 84% da floresta amazônica está absolutamente preservada. E reduzimos, nos últimos 10 anos, em 77% o desmatamento, graças ao aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscalização, né, para preservar as nossas florestas. Temos, portanto, condições de fazer um debate que mostra que crescemos economicamente, incluímos socialmente, com sustentabilidade. Mas sempre precisamos ir além. E qualquer iniciativa que vise diversificar as fontes de energia renovável são extremamente importantes e louváveis. Esse é o objetivo desse seminário. Então, eu queria parabenizar pela sua iniciativa e dizer que o mais importante é que nós podemos diversificar as fontes de energia renovável, combinando isso com geração de renda e com inclusão social. O exemplo que o Samec nos apresentou do biogás é um exemplo típico disso. Temos condições de não só reduzir jogar efluentes nos nossos mananciais hídricos que saem da produção pecuária, seja da suinocultura, da bovinocultura, do que for, né? Podemos, portanto, dar uma contribuição para a preservação ambiental, podemos gerar energia e gerar renda para milhares de agricultores familiares que estão inseridos nessas cadeias produtivas, né? Para isso, quero concluir dizendo aqui que vamos precisar aperfeiçoar os nossos instrumentos de política pública, né? Depois vamos poder abordar isso, mas no que diz respeito ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós vamos ter que, para viabilizar essa questão do biogás, Samec, aperfeiçoar os nossos instrumentos de assistência técnica e extensão rural, vamos ter que aperfeiçoar os nossos mecanismos de crédito dentro do Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, mas também aproveito a presença do setor energético aqui, prezado companheiro e ministro Lobão, vamos precisar também aperfeiçoar os instrumentos de comercialização, a exemplo do que fizemos quando lançamos o programa do biodiesel, onde uma parcela importante do biodiesel é adquirido, né, de agricultores familiares através de estímulos fiscais importantes. Mas eu acredito que quando há disposição política à vontade, nós temos condições de superar esses obstáculos para que a gente possa ter o biogás também dentro da nossa matriz energética. Então, parabéns mais uma vez a todos e todas, né? E creio que quando todos têm disposição, ânimo para construir um processo de inclusão, de desenvolvimento sustentável, ele é possível. É exemplo do que a gente viu nessa pequena mística tecnológica aqui, onde as pessoas, apertando um botão, fizeram o pêndulo vir ao prumo. Façamos o pêndulo vir ao prumo, eu acho que é isso que a comunidade espera de todos nós. Obrigado.
Neste momento, assistiremos ao vídeo do astronauta Marcos Pontes, embaixador da boa vontade da ONUD. Hello, I'm Marcos Pontes. From space, our planet is really beautiful, but when looking closer, we realize that energy, the driver of economic and social change, is not readily available. Over 1.5 billion people have no access to basic energy. They are and remain poor. We can change this. Energy is opportunity. It transforms lives, economies, our planet. Together with UNIDO, let's increase economic growth and guarantee a healthy environment through accessible, cleaner, and more efficient energy. Ouviremos o pronunciamento do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Eu não estou no estaleiro, a minha voz está. Isso, estou rouco de tanto falar pelo mundo, junto com o Keller, a respeito da matriz energética brasileira. E por isso vai falar por mim o vice-ministro Márcio Zimmermann. Mas antes, eu desejo agradecer ao presidente da Fiesp, Paulo Scaff, ao meu amigo Eduardo Eugênio, da Firijan, por esta feliz iniciativa. Creio que vocês estão prestando relevante serviço ao país nesta matéria. Eu quero exaltar a figura do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, que tanto tem defendido o meio ambiente, assim como o meu amigo Unquela, a quem a humanidade fica devendo uma ação efetiva em favor dos pressupostos da defesa do meio ambiente. Eu ouvi muito bem as palavras do presidente da Fiesp, do presidente da Firijan, do Carlos Cavalcante, a respeito do que significa a matriz elétrica brasileira. E posso, para concluir, antes da palavra do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, dizer que a nossa matriz energética é de tal modo limpa que as hidrelétricas brasileiras poluem menos do que o rebanho bovino ruminando à noite. Esta é a demonstração de que nós brasileiros estamos no caminho certo. Eu espero que todos os demais países procurem imitar a ação que aqui nós desenvolvemos. Doutor Márcio Zimmermann. Bom dia a todos. Eu vou falar rapidamente, que depois vai ter a matriz aí, uma apresentação sobre a política energética brasileira, né? Mas eu confesso que, inicialmente, eu gostaria de felicitar, de parabenizar a Federação de Indústria do Rio de Janeiro e de São Paulo por essa brilhante ideia de ter feito aqui, e acho até que só teve uma falha até agora. Depois da convergência de todos que falaram anteriormente, aquele pêndulo ali tinha que estar no meio, porque ele saiu, mas é impressionante, tanto as palavras de todos que falaram aqui, no sentido de uma convergência. Eu acho que para o Unquela, que nós temos participado aí de eventos fora, ele tem a oportunidade de escutar de diversos segmentos aqui do Brasil, tanto o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Federação de Indústria, exatamente aquilo que nós defendemos lá fora. Quer dizer, quando nós falamos nesse Brasil que hoje se orgulha por todos os dados que nós do Ministério não precisamos nem falar, começou com o Eugênio já na fala inicial, com dados assim que o Tomás Kim, pela concordância, os números estão super corretos, isso traz bem a forma como o brasileiro hoje está identificando esse diferencial que ele tem. Nós sabemos que nós somos um país em desenvolvimento,
Nós sabemos que nós temos a matriz mais limpa do mundo, das grandes economias, mais renovável, e, por outro lado, nós temos um desafio e que, por outro lado, é uma vantagem, é que nós podemos falar de uma forma muito mais fácil com os países em desenvolvimento, porque os desafios que eles têm, quando nós olhamos para a África, América Latina, Ásia, eu tenho certeza que eles identificam dificuldades que nós tivemos, que nós estamos tendo para desenvolver, para fazer aquele processo que o nome está dito ali, energias renováveis para desenvolvimento sustentável. E quando você olha a palavra desenvolvimento sustentável, que o ministro do Desenvolvimento Agrário abordou bem, você vê que o sustentável não é só o sustentável ambiental. Num país em desenvolvimento é diferente. E um país como o Brasil, ele quer construir, ele quer se desenvolver, mas eu leio até duas frases da presidente Dilma no seu discurso de posse, que traduz bem aquilo que o Brasil quer. Ele quer se desenvolver, ele quer incluir socialmente, quer respeitar o meio ambiente. Isso é um compromisso que a presidente Dilma assumiu quando tomou posse no início do ano passado. As duas frases tiradas do discurso dela são: uma nação em que a preservação das reservas naturais e das suas imensas florestas, associada à rica biodiversidade e à matriz energética mais limpa do mundo, permite um projeto inédito de país desenvolvido com forte componente ambiental. Somos e seremos os campeões mundiais de energia limpa, um país que sempre saberá crescer de forma saudável e equilibrada. O etanol e as fontes de energia hídrica terão um grande incentivo, assim como as fontes alternativas, a biomassa, a eólica e a solar. E, finalmente, para encerrar essa pequena participação em nome do ministro, eu gostaria de cumprimentar, até como uma forma que o Unquela já lembrou, a defesa que o ministro Lobão tem feito no exterior, principalmente quando muitos países já tinham esquecido a hidroeletricidade como uma alternativa, até porque já desenvolveram todos os seus potenciais, e a defesa que o ministro tem feito é naquele sentido que nós consideramos a hidroeletricidade como um fator, um projeto estruturante. Quando nós falamos em projetos estruturantes, nós estamos falando em projetos que fazem inclusão social. A hidroeletricidade do Brasil, ela tem uma história de quase 100 anos, ou praticamente 100 anos, quando começou a primeira hidrelétrica. Nós temos um potencial muito grande a explorar. E o Brasil, através dos seus representantes, jamais aceitou aquela pecha que eu me lembro que, em 2004, a própria presidente Dilma era ministra, quando teve um evento na Alemanha, e onde se considerava, era um absurdo, que a hidroeletricidade não era energia renovável. Quer dizer, uma coisa que é como revogar a lei da gravidade. E isso se disseminou, e ela, naquela batalha, e que depois o ministro Lobão pegou essa bandeira com muita competência, hoje nós podemos nos orgulhar de olhar para o mundo e ver que o mundo se interessa, que o mundo passa a enxergar a capacidade de implantar hidrelétrica como alguma coisa estruturante que pode ajudar a desenvolver países da África, países da América do Sul ou da Ásia. Então, para nós é muito importante você estar sentado aqui e ver manifestações amplas de todas as características da nossa matriz e ser corroborada pelos ilustres visitantes que nós estamos tendo de fora participando desse evento. Então, em nome do ministro Lobão, que não está podendo falar da recuperação da voz, eu agradeço a todos e, mais uma vez, cumprimento a Fiesc e a Firjan por esse belo evento. Muito obrigado.